Mais alguém? Temos uma jovem aqui. Mais alguém? Então vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos visitantes. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Salmo 110 diz assim, Salmo de Davi: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: Domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Amém, irmãos? Vamos orar, Pai. A Tua palavra foi lida, Senhor. Ela é inspirada pelo Teu Santo Espírito. Por isso nós precisamos da Tua orientação, Senhor. Precisamos que o Senhor ilumine as nossas mentes. Precisamos, Senhor, que o Senhor cerque a nossa mente, os nossos pensamentos nesse momento, para que a Tua palavra possa ser pregada e entendida com clareza, Senhor. Nos ajude, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse salmo fala sobre rei. E antes de começar a mensagem, eu queria fazer um alerta, irmãos. Essa semana, o prefeito da nossa cidade entregará as chaves da cidade nas mãos de um rei. O nosso prefeito, em uma cerimônia, que eu costumo chamar de ritual, dará ao rei Momo as chaves do Rio de Janeiro, dando assim início à festa de carnaval. O prefeito, a autoridade executiva da cidade, entregará o comando a alguém. Alguém reinará por 4 dias. E parece que desde 2024 há um decreto oficial publicado pelo prefeito que tornou essa cerimônia obrigatória. É obrigatório no Rio de Janeiro, na semana que inicia o carnaval, haver uma cerimônia que entrega as chaves da cidade ao rei Momo. Portanto, nesses 4 dias de folia, o prefeito sai de cena e entrega o comando e o governo da cidade a outro. Momo é baseado na mitologia grega e é o deus do sarcasmo, do deboche e do delírio. Misericórdia, irmãos. O prefeito entrega as chaves dando a Momo autoridade para que comece o período dos excessos, da devassidão. Essa chave é entregue a um rei que não é Jesus. Se você não vai ao retiro, pelo amor de Deus, se abstenha. Porque o diabo será adorado nesses 4 dias, abertamente, irmãos. Não é brincadeira. Se afaste da TV. Cuidado com as redes sociais. Porque o que veremos é uma cidade desgovernada, adorando a sua própria carne. Ah, meus irmãos, o dia em que os nossos governantes resolverem entregar a chave nas mãos de Jesus Cristo, o dia em que o nosso prefeito entregar a chave e dizer: Jesus, eu não posso governar essa cidade sozinho. E o curioso, a entrega das chaves a gente vê, mas você já viu a cerimônia de devolução da chave? Eu nunca vi. Eu pesquisei e não vi, posso estar equivocado. Portanto, irmão, se você é da Conlurb, da PM, da Guarda Municipal,
e você vai trabalhar na Marquês de Sapucaí esses dias de carnaval. Que o sangue de Jesus Cristo possa cobrir a tua vida e que lá você possa resplandecer a glória de Deus, que o Senhor te guarde naquele lugar. E se você puder estar no retiro, esteja. Amém? O livro dos Salmos é um manancial de sabedoria, consolo e adoração, irmãos. Ele é considerado o inário do povo de Israel. E se analisarmos o livro dos Salmos, ele é também um manual que nos ensina a orar. Geralmente, os salmos são divididos e organizados por categorias. E quais são os exemplos de categoria dos salmos? Existem os salmos imprecatórios, que são aqueles que clamam e pedem a justiça divina contra os inimigos. Então, muitas vezes você vai ver o salmista clamando a Deus por justiça, para que Deus se levante e advogue a sua causa contra os inimigos. Existem também os salmos de lamento e súplica, que expressa dor, sofrimento, angústia. Aquele clamor a Deus que vem do fundo da alma, clamando por auxílio e socorro. Às vezes fazemos orações assim, não é verdade? Em alguns momentos a angústia é tão grande, que assim como o salmista você se derrama, e das profundezas você clama a Deus por auxílio, Deus me ajuda. Muitos salmos são orações feitas em momentos assim. Existem os salmos de louvor e adoração, que celebram a grandeza de Deus, a sua criação, a sua glória, a sua soberania e os demais atributos de Deus. Clamar e pedir auxílio é legítimo, precisamos fazer, mas também precisamos criar o hábito de exaltar a Deus em nossas orações. Os salmos nos dão uma aula de que existe o momento de você se curvar e pedir, Senhor, socorro. Mas existe o momento de você se levantar e adorar os atributos de Deus. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Existem os salmos de gratidão, que celebram a resposta e o socorro de Deus, pelos livramentos e vitórias que Ele te deu no momento em que você orou, clamando por socorro. É aquele momento em que você volta e adora, Senhor, obrigado. Porque o Senhor me livrou do laço do passarinheiro. Obrigado pela vitória. Existem momentos em que precisamos ficar atentos, se não estamos deixando acumular vitórias, livramentos. Estamos indo a Deus, Senhor, me dá, faz, Senhor, abre a porta. E estamos esquecendo de voltar para agradecer, irmãos. Lembra dos 10 leprosos? Quantos foram curados? Os 10. Quantos voltaram para agradecer? Somente um. 10% foi a proporção. 90% foram a Jesus apenas para obter a cura. 10% voltou e agradeceu ao Mestre. Senhor, obrigado. A esse que voltou, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Vir a Jesus apenas para obter uma cura, obter essa cura, esta vitória, e sair da presença de Jesus sem salvação, será a maior desgraça que poderá acontecer na minha e na sua vida, irmãos. Existem os salmos de sabedoria, com foco no ensino. Existem os salmos de confiança, que expressam a confiança inabalável no Deus de Jacó. Temos alguns clássicos, né? Aquele que diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Outro, uns confiam em carros e outros em cavalos, porém nós nos gloriaremos no nome do Senhor.
Outro que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tem um que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem um momento de clamar, de agradecer, mas tem um momento de você se levantar e declarar a palavra: Senhor, eu confio. Eu confio em Ti, Senhor. Eu não confio em carros e cavalos. Eu não confio na força do meu braço, eu confio em Ti, Senhor. Existem também os salmos de penitência ou confissão. São aqueles que o salmista rasga o coração diante de Deus e clama pelo perdão divino. Quem não se lembra do Salmo 51? Davi desesperado, depois de ser exortado por Natã a respeito do seu pecado e adultério e homicídio. E ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito e não me tires da tua presença. Precisamos também incluir em nossas orações a confissão, irmãos. Geralmente fazemos isso de maneira genérica, automática. Senhor, perdoa os meus pecados cometidos por ações, pensamentos, e é válido, irmãos, não estou questionando. Mas é importante, à medida que identificamos esses pecados no dia a dia, tratarmos desse pecado e darmos nome a ele. Senhor, me perdoa por aquele pecado. Me perdoa porque naquele momento eu irei e pequei, Senhor. Porque naquele momento eu falei o que não devia. Senhor, me perdoa pela desobediência. Veja, amados, o livro dos Salmos é vasto e nos ensina muito sobre oração. Mas também existem os salmos reais, que destacam a soberania do rei. E o Salmo 2 e o Salmo 110 que nós lemos são salmos reais. Não é um salmo de clamor por justiça, não é alguém pedindo ajuda, socorro, é um decreto. Alguém dizendo que existe um rei que reina, que está assentado à destra de Deus nas alturas, que ele tem um cetro de justiça em suas mãos. E esses salmos declaram a grandeza do rei. E hoje vamos falar um pouquinho do 110, Salmo 110. É um salmo pouco falado, amados, mas de uma importância tremenda. É um salmo pouco proclamado, mas poderosíssimo. É um texto fascinante, extraordinariamente belo, impactante e poderoso. A importância do Salmo 110, qual é, Bruno? Ele é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento acerca da pessoa de Jesus Cristo, do seu reinado, do seu sacerdócio e da sua exaltação. Ele é um salmo profético e também messiânico, pois ele aponta para a glorificação e reinado do Messias, que é Jesus Cristo. Então Davi está séculos antes, de maneira profética, falando do Messias sendo exaltado e entronizado. É um salmo real escrito por um rei. Por um rei chamado Davi, considerado por muitos o maior rei de Israel. E agora o maior rei de Israel está dizendo que ele está vendo um Senhor. E que esse Senhor está dizendo ao seu Senhor: assenta-te à minha direita. O grande rei Davi, referindo-se ao seu descendente, que muitas vezes é chamado filho de Davi, Davi se refere a esse Messias e descendente como meu Senhor. Muitos salmos são aclamados e conhecidos, citei aqui alguns, 23, 91, 121, 125.
mas pouco se fala no Salmo 110, amados. Não atentamos para a importância do que Davi escreve aqui. Não só a beleza do que é escrito, mas a importância e o que isso significa para mim e para a sua vida hoje. Geralmente, quando se fala em salmos, dificilmente vem em nossa mente o Salmo 110. E para você ter uma ideia da importância desse texto, e eu descobri isso também preparando esse sermão, é que o Salmo 110 é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Existem mais citações do Salmo 110 no Novo Testamento do que qualquer outra passagem do Antigo. E quando essa informação chega, ela muda tudo. Porque Paulo cita o Salmo 110 em várias de suas cartas. Pedro cita o Salmo 110 em seu sermão no Pentecostes. O autor aos Hebreus cita o Salmo 110 em vários capítulos do livro. Em Atos 2,34, não precisa abrir. Em seu sermão no dia de Pentecostes, Pedro faz a menção ao versículo 1 do Salmo 110, dizendo que aquele que se assentou à direita do Pai é Jesus Cristo. Paulo cita aos Coríntios, dizendo, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, uma citação ao Salmo 110. Aos Colossenses, Paulo diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Está fazendo alusão ao Salmo 110. Em Romanos 8, Paulo vai dizer, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Citação do Salmo 110. Aos Efésios ele diz, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no século vindouro. Citação do Salmo 110. Porque quando Paulo está dizendo em suas cartas que Jesus se assentou à direita de Deus, ele está interpretando o texto do Antigo Testamento, irmãos. É um caminho que conduz a Cristo. O autor aos Hebreus vai fazer várias citações. E essa informação de que Jesus está assentado à direita de Deus, de que este a quem Davi se refere no Salmo 110 é Jesus, essa informação muda tudo na sua vida. Não pode mais haver espaço para o desespero. Existe um rei que foi entronizado. O pai disse ao filho, se assente à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Irmãos, a igreja não está entendendo. Jesus Cristo está reinando absoluto nos céus. Não há caos no trono de Deus. Há um Cristo reinando, irmãos. A sua fé está edificada no seguinte alicerce: Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, subiu aos céus, está glorificado junto ao Pai, entronizado à destra de Deus, assentado à destra da majestade, e está reinando sobre vivos e mortos, sobre homens e anjos, sobre principados e potestades. Irmãos, a igreja se move dirigida por um rei que está entronizado nos céus. Para termos uma ideia da profundidade desse salmo, em um sermão, Charles Spurgeon, anotei aqui algumas coisas
que Spurgeon falou sobre o Salmo 110. Veja como é poderoso. Ele diz assim: existem salmos que curam, existem salmos que consolam, mas há um salmo que governa, que não foi escrito para o vale da sombra, mas para o trono eterno. Não é um salmo de socorro, não fala de choro, mas de domínio. Não clama por alívio, declara vitória. Não é sobre o homem sofrendo, mas sobre o Messias reinando. Nenhum outro salmo é mais cheio de Cristo do que esse. Aqui vemos o rei, sacerdote e juiz. Ele diz: se alguém deseja ver o trono de Cristo com clareza, leia o Salmo 110 com oração e reverência. Ele também diz que vivemos como se Cristo estivesse ausente, quando na verdade Ele está entronizado. Ele diz assim: esperamos um futuro, quando já fomos colocados em um reino invisível que opera agora mesmo. O Salmo 110 não é sobre ontem, nem apenas sobre o fim. É sobre o tempo em que vivemos agora. O tempo da espera vitoriosa da igreja. O tempo que o Cordeiro já reina, mas ainda não desceu em glória. O tempo que o sacerdote intercede do alto, até que o rei se levante para julgar. Ele diz: o Salmo 110 é uma chave. E quem entende essa chave nunca mais enxerga o mundo da mesma forma. Ele diz: o Salmo 110 começa com uma declaração celestial que ecoa para a eternidade. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Não há súplica, não há lamento, não há clamor humano, há um decreto, um trono, um rei sendo entronizado pelo próprio Deus. Davi, inspirado pelo Espírito, ouve uma conversa que nenhum outro mortal ouviu. Yahvé falando ao Adão de Davi. O Salmo 110 não apresenta Jesus como um mestre, nem como um profeta, mas como o rei glorificado que já se assenta à destra de Deus. Cristo já está no trono. Não o trono de Israel, mas o trono dos céus. Acima de todo principado, potestade e autoridade. Ele não está esperando para ser rei, ele já reina antes de sua volta em glória. Ele diz assim: estamos no tempo do reino invisível, o tempo do governo espiritual. O tempo em que a autoridade de Cristo avança não por espadas, mas por palavras, por poder, por intercessão e por juízo lento, porém inexorável. Ele diz assim: cada conversão genuína é um inimigo que se rende. Cada pregação do evangelho é uma extensão do cetro do rei. Cada ato de fidelidade, cada renúncia, cada obediência é uma vitória invisível do trono de Cristo contra a rebelião humana. O Salmo 110 nos tira da religião e nos coloca no governo. Nos tira do templo e nos mostra o trono. Ele não nos consola, ele nos confronta. Não é um salmo para quem quer descansar. É um salmo para quem quer reinar com Cristo. No céu, Cristo espera, mas governa. O Salmo 110 é o anúncio da vitória de um rei que já reina. E quem entende isso para de viver como súdito do caos e passa a viver como embaixador do trono. Você pode aplaudir ao Senhor? Pare de viver como súdito do caos. Pare de viver como súdito desse caos que é o mundo. Pare de se dobrar e de se desesperar diante das notícias, buscando conforto e segurança em alguma notícia boa. Olhe para cima. Existe um trono e Jesus está assentado nesse trono reinando. Você pode dizer amém? Esse é o Salmo 110, irmão. E não é só isso, ele também é o salmo mais citado nos evangelhos.
Mateus, Marcos e Lucas fazem menção do Salmo 110. E no Evangelho, inclusive, é Jesus quem menciona o Salmo. Foi com o Salmo 110 que Jesus silenciou os fariseus, amados. Ele fez isso de maneira tão clássica e tão poderosa. Tem como projetar Mateus 22, do 41 ao 46, Mateus? Mateus vai projetar Mateus 22, capítulo 41 a 46. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele momento, daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Os fariseus, irmãos, que viviam fazendo perguntas, que viviam provocando, tentando pegar Jesus em algum erro. Aqueles que perseguiam e provocavam. Nesse dia, Jesus veio com a provocação. Quem vocês dizem que é o Cristo? O filho de Davi. Jesus foi no Salmo 110. E a Bíblia diz que eles calaram. E eles não se calaram só naquele dia. Mateus diz que ninguém mais ousou chegar em Jesus para fazer perguntas. Que coisa poderosa, aleluia! Aquela turma que vivia perguntando, fazendo pegadinha. Eles não ousaram mais perguntar, porque Jesus evocou para si o Salmo 110, sou eu sou o Senhor de Davi, eu sou o Rei eterno. E eu creio que a falta de popularidade desse Salmo, ele reside também, amados, no fato dele ser um texto difícil. Não é um texto de fácil compreensão. Isso nos faz, muitas vezes, passar batidos e não conseguimos mergulhar no que o texto diz. Alguns desafios do Salmo 110, ele começa dizendo assim, versículo 1, acompanhe comigo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Levante a sua cabeça. Parece confuso, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Talvez não fique claro aqui de quem exatamente Davi está falando. Os que não creem na divindade de Jesus, eles tentam dizer que esse texto não se refere a Jesus, irmão. Existe doutrina. Mas nós vemos que o Novo Testamento é enfático a dizer que o texto fala de Cristo e o próprio Jesus traz para si essa citação. No texto temos duas figuras, duas pessoas. Existem dois senhores e existe uma conversa que não é bem uma conversa. Porque em uma conversa, duas pessoas falam. No texto, há um que fala ao outro. E esses dois seres, essas duas pessoas, Davi diz que é Senhor. Alguém falando a outro alguém. Davi está registrando a fala de uma pessoa para outra pessoa. Quem está falando? O Senhor. E quem está recebendo a comunicação? O Senhor. Confuso, né? O Senhor está dizendo ao Senhor, afinal de contas, quem são esses senhores a quem Davi se refere? Quem é o Senhor que fala? Quem é o Senhor que recebe a palavra? Quem é o Senhor que fala com o Senhor que recebe a palavra? Quem é o Senhor que recebe a palavra do Senhor que fala? É uma confusão tremenda. Ficamos confusos. Sobretudo porque muitas vezes não temos o entendimento do que o texto diz no seu original. E embora aqui tenhamos duas vezes no versículo 1 a palavra Senhor, a palavra Senhor no português aqui está traduzindo duas palavras diferentes do hebraico. Davi, embora aqui tenha duas palavras iguais, Davi não
disse duas palavras, não escreveu duas palavras iguais aqui. São duas palavras diferentes que, ao serem traduzidas para o português, foram traduzidas como Senhor por limitação da língua que recebe a tradução. E aí nós vemos o desafio, amados, daqueles que traduziram a Bíblia. E esse trabalho precisa ser valorizado. Porque muitos idiomas possuem limitações em relação ao texto original. E o tradutor precisa entender o que está sendo dito no original e encontrar as palavras adequadas para traduzir para a língua que ele está traduzindo, sem fazer o texto perder o seu sentido original. Isso não é fácil. Nós precisamos honrar o trabalho de pessoas que vieram antes de nós, que doaram as suas vidas para que hoje você tivesse acesso às Escrituras, irmão. Os reformadores. Um homem chamado, depois da reforma, João Ferreira de Almeida, que foi o pioneiro por traduzir a Bíblia para o português. Se converteu na adolescência, nasceu em 1628 e dedicou a sua vida inteira para traduzir a Bíblia, que você tivesse a Bíblia aí no seu colo hoje. Precisamos ser gratos a Deus por esses homens. E no versículo 1, então, existe duas vezes a mesma palavra, Senhor. O Senhor que diz ao Senhor. Se a gente for no versículo 5, também tem outro Senhor aí. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá esmagará os reis. Olha o desafio. Esse Senhor do versículo 5 também é outra palavra hebraica, não é a mesma do versículo 1. Vamos analisar rapidamente o versículo 1. Quantas vezes tem aí a palavra Senhor? 2. No versículo 5 tem uma vez. Confirma aí comigo na sua Bíblia. Você percebe alguma diferença entre elas? Entre os dois Senhor que está no versículo 1 e o Senhor do versículo 5? Tem alguma diferença aí na sua Bíblia? Maiúsculo, alguém já encontrou aí o fio da meada. Vê se na sua Bíblia o primeiro Senhor não está todo em maiúsculo, todas as letras. Está? Amém? Vê se o segundo Senhor não está todo em minúsculo, todo em minúsculo. Vê se o Senhor do versículo 5 não está com a primeira maiúscula e as outras minúsculas. Amém? Por quê? O tradutor, diante do desafio de traduzir para o português, ele te deu uma dica. Não deu para encontrar palavras, a palavra usada foi a mesma, mas ele destacou aí. Tem diferença. A primeira expressão toda em maiúscula, no original, trata-se do tetragrama sagrado, o nome de Deus da Bíblia hebraica. O nome impronunciável do Deus que se apresentou a Moisés e disse: eu sou o que sou, Moisés. Existe até uma tradição judaica, eles não pronunciam o nome de Deus. E o que é o tetragrama? 4 consoantes do alfabeto hebraico. As consoantes Yud, Re, Vav e Re. E esse tetragrama aparece mais de 5.000 vezes no Antigo Testamento, e no versículo 1 do Salmo 110 ele aparece. Equivale às letras Y, H, V e H. Por isso, na transliteração, você ouve chamar o Senhor de Jeová, de Javé, de Iavé, de Ieoa. Tem até uma música do Ademar de Campos, né? Ie, Ieoa. Ele não está fazendo sons, não. Ele está pronunciando o nome de Jeová. A segunda expressão, toda em minúscula, Davi escreveu Adoni. E Adoni significa rei, mestre. E não podemos confundir com Adonai. Por quê? Porque Adoni é um termo que se refere a um senhor, a um rei terreno, humano. E aí muitos que querem confrontar a divindade de Cristo vêm nesse texto. Como é que Jesus pode ser Deus? Se Iavé disse a Adoni, Adoni não pode ser Deus. E aí eles dizem que Jesus não pode ser Deus, se Jesus é quem aparece aqui no versículo 1.
Muitos usam esse argumento para dizer que não pode ser Jesus a quem o texto se refere, porque Adoni é um rei terreno apenas, somente terreno, um rei humano. Só que o jogo vira quando chega no versículo 5, porque o Senhor, com letra maiúscula e as demais minúscula, é Adonai. E Adonai, Davi vai dizer aí, Adonai à sua direita. Então no versículo 1, Yahvé diz a Adoni, se assente à minha direita. E no versículo 5 ele vai dizer que Adonai está à direita. E Adonai é um termo usado para se referir ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Portanto, o que temos ali, Davi está vendo a Trindade. Davi está vendo profeticamente Jesus chegando vitorioso da cruz. Depois que é assunto aos céus e as nuvens o cobre, Jesus continua subindo. E agora Adonai, que é homem e Deus, porque no versículo 1 diz Adoni é um rei terreno e Adonai é Deus. Agora aquele que é homem e Deus está chegando diante do Pai e o Pai está entronizando ele como rei de todas as coisas. Assente-se à minha direita. Aqui há uma promessa, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos seus pés. Jesus está agora assentado, descansando em uma promessa que o Pai lhe fez, que vai submeter a ele todas as coisas. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. O decreto que entroniza Jesus como rei nos céus. E se Jesus é rei nos céus, irmãos, você tem motivos para descansar nesse Senhor. Por mais difícil que esteja a sua vida hoje, saber que o trono dos céus está ocupado, deve ser o motivo para o cristão descansar. Para o cristão ter paz. Yahvé dizendo a Adonai, a Trindade ali, a obra completada, a vitória da cruz sendo trazida por Cristo, ele já venceu. Ele já venceu por você. Ele já conquistou o acesso por você. Agora ele está reinando e a igreja precisa reinar com ele nas regiões celestiais. O problema é que a igreja quer reinar na terra. A igreja quer triunfar na terra. A igreja está em busca de grandes lugares, de grandes posições, de grandes conquistas, de grandes riquezas. Enquanto existe um rei que disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo. E ele está reinando nos céus, e você é a igreja dele, eu e você precisamos reinar com ele nas regiões celestiais. Talvez hoje a sua vida esteja um caos. E as pessoas perguntem, como é que você consegue dormir? Como você consegue ter paz? Como você consegue não surtar? Você vai dizer, é porque existe um trono nos céus. E quem está assentado lá se chama Jesus Cristo. E nada acontece fora do seu governo. É por isso que em paz me deito e logo pego no sono. Pedro preso na masmorra, em uma prisão fria, acorrentado com 2 correntes entre 2 sentinelas, debaixo da batuta de Herodes, sentenciado à morte. Na véspera da sua execução, a igreja orava. Deus manda um anjo lá dentro da prisão e encontra Pedro dormindo. Você consegue imaginar alguém dormindo na véspera da sua execução, irmãos? Você consegue imaginar alguém conseguindo dormir, sabendo que vai sofrer nas mãos do carrasco romano? Aquilo não era brincadeira, irmão. Só que Pedro tinha aprendido com Jesus lá no barco
que quando Jesus está no barco é possível descansar e dormir em paz. E é essa paz que vai alcançar a sua vida, porque Jesus está no trono e está governando a sua vida. Se Jesus está no trono, você tem motivos para acreditar que tudo terminará bem. E aqui não é jargão não, tá? Aqui não é sobre terra e céu. O final já está escrito. Toda vez que tivermos dúvidas, é só em Apocalipse. Deus já deu o spoiler. Ele já contou o final da história. Cristo reinando, a nova Jerusalém descendo do céu, e os glorificados que alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, adentrando para as bodas com o Cordeiro para a eternidade. Esse é o fim. Se você crê nele, esse é o fim. Esse é o rei que reina. Só que esse rei também é sacerdote, irmãos. O texto é mais profundo ainda. Versículo 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Aquele que assenta à direita e ouve do Pai, assente-se à minha direita e governe como rei, ele também ouve. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não só entronizou Cristo como rei, o Pai estabeleceu Cristo como sacerdote. Aquele que está assentado no trono é rei, mas ele também é sacerdote. Ele está do ladinho do Pai, intercedendo por você. Aqui temos um rei e sacerdote no Salmo 110, e isso é inédito. É inédito. O Senhor recebe do Pai os dois ofícios. Naquela altura, era algo impensado, alguém que fosse rei e sacerdote, não tinha. Não havia em Israel rei que fosse sacerdote, irmãos. Não houve na história de Israel. Não há rei que acumule o ofício de sacerdote, e sacerdote que seja rei. Temos rei que era profeta, Davi era rei e profeta. O Salmo 110 é um salmo profético. Temos profeta que era sacerdote, Samuel, mas rei e sacerdote não. Eram incompatíveis, porque o rei precisava ser descendente de Davi, tribo de Judá. E o sacerdote precisava ser descendente de Levi. Não dava para ser rei e sacerdote. E os reis que tentaram fazer isso, irmão, lembra de Uzias? O que Uzias fez? Entrou no templo e foi oferecer sacrifício como sacerdote. Os seus homens disseram: rei, não faz isso. Não faz. E Uzias, cheio de orgulho, foi lá e fez. O que aconteceu? Lepra na testa. Onde o sacerdote levava a inscrição santidade ao Senhor, brotou a lepra. Saul, a gente atribui a Saul, a rejeição de Saul, muito à desobediência, né? O problema não foi só a desobediência, o problema é que a desobediência de Saul, qual foi? Samuel disse: ó, você vai à guerra com os filisteus, mas espera, 7 dias eu virei e farei o quê? Sacrificarei. Depois que eu sacrificar, você vai à guerra. O que aconteceu? Samuel não apareceu. O que Saul fez? Pressionado pelo povo, sacrificou. E Samuel disse para ele: hoje mesmo o Senhor teria confirmado o teu reino. Mas o Senhor procurou um homem melhor do que você. Um homem segundo o seu coração. E Samuel falava sobre Davi. Então, como é que Jesus pode ser rei e sacerdote, Bruno, para terminarmos?
é que Jesus não é um sacerdote da ordem levítica. O Senhor diz a ele no versículo 5, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quem era Melquisedeque, irmãos? O homem a quem Abraão pagou o dízimo dos despojos, lembra? Quem era Melquisedeque? Rei de Salém, lembra? Quem era Salém? Era Jerusalém antes de ser conquistada por Davi. Antes de se chamar Jerusalém, Jerusalém se chamava Salém. E muito antes de Levi, ou dos sacerdotes, ou de Arão, havia um rei em Salém, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque é um tipo de Cristo. E é por isso que Jesus é rei e sacerdote, porque ele não é sacerdote da ordem levítica. Ele é um sacerdote anterior à lei. Zacarias 6, versículo 12 e 13, conseguimos projetar, Mateus? Zacarias profetizou que o Messias unificaria os dois ofícios. Zacarias 6, 12 e 13. E diga-lhe, assim diz o Senhor, Senhor tudo em maiúsculo, quem está dizendo ali é Jeová, é o tetragrama, ao Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, está falando de Jesus, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. O Messias é rei, mas também é sacerdote. Você pode aplaudir ao Senhor? E Zacarias já tinha profetizado, irmãos. E para fechar, o nosso sacerdote, portanto, é eterno. Porque quando o autor de Hebreus fala de Melquisedeque, ele vai falar que Melquisedeque não tem genealogia, não há registro do nascimento de Melquisedeque, nem da morte. E o autor de Hebreus vai fazer um paralelo que ele não tem início de dias, nem fim de dias, apontando para a eternidade de Cristo. Significa dizer que a morte de Jesus no âmbito terreno, na cruz, aconteceu em uma data da história, sim. Mas que Deus não está preso ao tempo. Portanto, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, porque esse sacerdote é eterno. E ao contrário do que a gente pensa que eternidade é uma forma de registrar o tempo, não. Eternidade é justamente a ausência de tempo. O tempo é criado por Deus. Deus não transita no tempo que eu e você transitamos, Ele é eterno. Por isso que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É por isso que o sacrifício feito há mais de 2000 anos atrás purifica você hoje. Porque ele tem valor eterno. Jesus não precisa voltar à cruz. Havia um tipo de oferta no templo, que o nome dela era ofertas contínuas. Havia várias ofertas no templo, né? Uma delas era ofertas contínuas. E o nome já indicava o que era algo contínuo. E como é que eram as ofertas contínuas? Todos os dias, um sacerdote oferecia 2 cordeiros no templo. Um de manhã, às 9 horas, e outro de tarde, às 15 horas. E as ofertas contínuas apontavam para o quê? Todo dia havia sacrifício de um cordeiro para purificar o povo. Um às 9 da manhã e um às 15. Que horas que Jesus foi crucificado? Às 9. Quando o sacerdote estava no templo oferecendo o sacrifício, Jesus estava sendo levantado no madeiro. Que horas que Jesus entrega o Espírito ao Pai? Às 15 horas. Quando o sacerdote voltou à tarde no templo para oferecer o sacrifício, Jesus deu o brado oferecendo-se ao Pai, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia!
Ou seja, irmãos, a oferta de Jesus tem o peso de oferta contínua. Você acordou de manhã, o sangue veio e te cobriu. Você passou o dia no trabalho, voltando à noite de carro, o sangue está te cobrindo. No dia seguinte você acordou bem, o sangue te cobre. No dia seguinte acordou mal, o sangue te cobre. Pela manhã, de tarde, de noite, a oferta contínua era todo dia. Amanhã de manhã o sacrifício dele te renovará. À noite o sangue dele te justificará. E até que ele venha para buscar você, o sacrifício dele é contínuo na tua vida. Daqui a 10 anos, o sacrifício dele estará sobre você. E digo mais, quando ele voltar e a igreja glorificada estiver na eternidade, todos os dias da eternidade, estaremos cobertos pelo sacrifício que ele fez na cruz. E lá só estaremos por causa dele. Esse sacrifício é tão poderoso, que ele alcança você 2000 anos depois. Ele alcança aqueles que morreram na esperança do Messias. Veja, irmãos, é um sacrifício eterno. Ele não alcança só do ladrão da cruz para frente, o sacrifício dele retroage e alcança Zacarias, e alcança Davi, e alcança Moisés, e alcança Abraão, e alcança Noé e Enoque, e todos que morreram na esperança do Messias. Porque o sacrifício dele, embora tenha sido feito na terra, em uma data específica, esse sacerdote é da ordem de Melquisedeque. O sacrifício dele tem poder eterno. Ele cobre de eternidade a eternidade. E todos aqueles que se lançarem aos pés dele serão cobertos por esse sangue. Vamos ficar de pé. As horas já se foram, irmãos. Eu compartilhei um vídeo essa semana. Algumas pessoas devem ter visto. E esse vídeo falava sobre os méritos para nos salvar, que não são nossos. E aquilo mexeu comigo, irmãos. E aquele pastor fazia uma conjectura acerca do ladrão da cruz. E ele imaginou o ladrão da cruz chegando no céu. Na entrada, os anjos perguntam: o que você está fazendo aqui? Não sei, respondeu ele. Os anjos perguntam: como assim você não sabe? Depois os anjos perguntam: você tem clareza sobre a doutrina da justificação pela fé? Ele responde: nunca ouvi sobre isso na minha vida. E o anjo pergunta: então com base em que você está aqui? Ele responde: o homem da cruz do meio disse que eu podia vir. O homem da cruz do meio disse que eu podia vir. Não foram as obras dele. Jesus é tão clássico que o primeiro homem que ele salva é o ladrão da cruz, junto de outro ladrão que se perdeu, entende? Os dois na mesma, irmão, igualzinho. Ninguém fez obra merecedora de salvação, pelo contrário, estavam perdidos. Jesus não diz assim: você desce, vou te livrar aqui, você pratica umas boas obras e depois a gente conversa. Não. Jesus não disse para ele: eu vou ficar 3 dias offline, que eu vou ficar morto, e depois a gente conversa. Não. Aquele homem olhou para a cruz do meio e enxergou que ali havia um rei, irmãos. E ele entendeu que aquele rei não seria vencido por aquela cruz. Ele disse: esse rei vai entrar no seu reino. E ele não tinha mais nada a se apegar, a não ser se agarrar nesse rei. Ele diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade te digo que hoje ainda você estará comigo no paraíso. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos pela obra de Cristo.
rei e sacerdote, leão e cordeiro. Leão fala de realeza, irmãos. Quando João está lá no Apocalipse, o ancião diz: olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro. Há um leão no trono, há um rei governando. E João, quando olha, ele diz: eis que eu vi um cordeiro. Ele não viu o leão, porque o que está no trono é leão e cordeiro. Ele é rei e sacerdote. Ele é o que você precisar que ele seja. Ele é socorro que você precisar receber. Ele é o rei que vai à frente da batalha contra o inimigo. E ele é o sacerdote que vai ao Pai para pedir misericórdia pela tua vida. Ele é Jesus, o pão da vida, o autor e consumador da nossa fé, a raiz de Davi, a esperança de Israel. Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é a rocha da sua salvação. Ele é aquele que diz: não temas, porque eu te ajudo. Ó vermezinho de Jacó, não tenha medo, porque eis que eu vou adiante de você para te dar vitória, para te levar em segurança. E Paulo vai dizer: ele me livrará de todo mal, Timóteo. Aleluia. E ele me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória eternamente pelos séculos dos séculos. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a ele?